E aí, como acontece a tarifação de chamadas e tráfego de dados quando se está em roaming, ou seja, roaming internacional? Você saiu do Brasil, e aí, como é que acontece a tarifação? No Brasil é de uma forma, quando você vai para fora é um pouco diferente. Então, quando a gente entra na parte de voz, que é o mais simples, você tem uma tarifação por minuto, tanto para receber quanto para fazer chamadas. Então, se você utilizou uma ligação, achando que aqui no Brasil 3 segundos, olha, falaninho, eu tô aqui, puf, desligou? Sinto lhe informar, vai ser uma tarifação de 1 minuto. Lá não tem essa questão de 3 segundos, por exemplo, porque você está levando o seu telefone. Então, fazendo roaming internacional, você vai ser cobrado por uma tarifa de 1 minuto. Se você utilizou 30 segundos, é 1 minuto. 40, é 1 minuto. Não importa. Abaixo de 1 minuto é isso. Passou, tipo, 1 minuto e 2 segundos. Ele vai tarifar como 2 minutos. E por aí vai. Então, entenda que existe esse tipo de serviço sim liberado e essa é a forma que você é tarifado. E aí, você pode pensar, existem prestadores que têm pacotes? Sim. Aí você tem que ter cuidado de saber que é para receber e fazer chamadas. Eu já vi situações, quando eu tratei reclamações de contas e por aí vai, até alguns usuários depois da viagem, perguntaram, principalmente quando eu atendia dentro da prestadora, que eu trabalhei na TIM, recebendo um monte de demandas no call center, então lá eu recebi usuários questionando, que fizeram a utilização de serviços, mas achavam que o pacote era só para fazer ligações e não para receber. E aí vinha uma cobrança indevida na visão deles, porque o pacote não era daquela forma, mas deixa que o pacote era para fazer e receber chamadas, e ele não bloqueava. Depois disso, então, a pessoa tinha uma cobrança extra. E aí, isso pode acontecer em toda e qualquer prestadora, tá? Então, entenda que você tem um pacote lá de dados, o serviço está disponível, ou um pacote de voz, utilizou o limite, o que acontece com esse limite? O telefone ele vai ser bloqueado, vai ser interrompido, nesse caso aqui, para fazer chamadas, ou ele vai continuar fazendo? Se continuar fazendo, qual é o ideal? É a gente, como gestor de telecom, passar para o usuário, pelo menos uma vez por dia, ou algo de forma acordada entre as partes, qual foi o consumo do usuário, se o sistema da prestadora der essa informação. E aí você vai, pelo menos, manter um pequeno controle sobre esses dados. Fora que existem sistemas e aplicativos de gestão dos dispositivos móveis, que ele consegue saber em tempo real o que é que está sendo utilizado. E aí, cada empresa deve ter sua ferramenta de consulta que pode ser feito isso, mas saiba disso. E na parte de dados e SMS, ele não cobra por minuto. Ou ele cobra de forma avulsa, que é você usou, ele cobra, ou um pacote que você pode colocar lá, eu vou utilizar 10 SMS, 100 SMS, ou vou utilizar 1 GB de internet, 500 MB, 3 GB. Então, cada prestadora ela tem sua composição. Então, você ligando antes, você vai saber quais são as opções disponíveis. E aí tem variações, né? Dependendo da prestadora, você pode ter 1, 2, 3 tipos de pacote. Você pode avaliar para qual país qual o tipo de roaming que você vai utilizar internacional, e ele tem um pacote específico para aquilo ou ele é aberto. Então, tudo isso aqui é interessante para você ficar ciente como é que funciona e como é que é a forma de cobrança. Então, se tiver um pacote de serviços, voz e dados, ou da forma que o usuário precisar, você avalia antes. E também, se não tiver um pacote ou se não for utilizar o pacote, você ficar ciente de como é a tarifação, passar isso para a pessoa que vai viajar, para ela ficar ciente. Mesmo ela levando só para receber ligações, ela também vai ser cobrada do serviço de roaming internacional, tá? Porque ela está utilizando o serviço em viagem. E aí existe diversas situações, se você for buscar, como eu busquei no Reclame Aqui, algumas reclamações sobre roaming internacional, diversas possibilidades. Então o ideal é a gente, como gestor de telecom, saber desse processo e passar para o usuário, para a pessoa lá que vai viajar, não ter dor de cabeça e saber sim quais são as tarifas que vão ser cobradas e o que é que ele pode ser cobrado. E também existe a questão dos celulares, que mesmo com a função lá de Wi-Fi, por exemplo, da vida, ele pode, a Wi-Fi não está boa, ele pega a 3G que ele está com acesso, e aí ele consome. Então, tomar conta do aparelho, saber como ele vai ser utilizado, colocar bloqueio que for necessário e permissão para o que precisar. Mas sempre ficar ciente das formas de tarifação que existem.